Glória a Deus, você pode se assentar. Muito obrigado, aleluia, ministério de músico ungido. A glória do Senhor está aqui, amém, irmãos? Eu gosto sempre de citar esse texto, onde Isaías, ele viu o trono de Deus, ele viu a glória de Deus. E quando isso ocorre, existe um ou dois versículos acima e um ou dois abaixo, né? Eles estão bem próximos, se não encostados um no outro, onde nós vemos uma disparidade total, porque o anjo, ele olha para a terra e diz: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Em contrapartida, Isaías olha para o céu e vê a glória, e ele diz: ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros, e moro numa terra de pessoas com seus lábios completamente impuros. Você escolhe qual é a perspectiva que você vai ter, a do céu, a celestial ou a terrena, porque estavam falando da mesma coisa. Porque os anjos disseram que a terra estava cheia da glória, mas Isaías dizia que ela estava cheia de pessoas impuras. Qual é a perspectiva que você tem? Que nessa manhã os seus olhos sejam abertos, para enxergar com a perspectiva do céu, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Bom dia, amém, irmãos? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma unção aqui, a gente às vezes fica meio procurando se adequar, para não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. Hoje é uma manhã de festa, minha gratidão à vida do nosso pastor que está fazendo aniversário hoje, amém? Aleluia, sou grato demais à vida dele, tenho sempre procurado, né, deixar isso claro, expressar isso. E para mim é uma gratidão dobrada poder estar aqui ministrando a palavra nesse dia tão especial, amém? E quando eu soube que eu ia ministrar hoje, eu fiquei com algumas coisas, porque na realidade, a gente que está aqui como ministro, irmãos, a gente não vem para pregar o que a gente quer, a gente vem para pregar o que Deus quer, amém? A gente não vem aqui para agradar homens, mas para agradar o Senhor. A gente vem para servir a sua vida, não te agradar. É diferente, porque eu posso te agradar e não te servir, amém? Se eu pregar uma palavra que vai talvez vai te agradar e você ficou satisfeito, mas de repente não era aquilo que Deus desejava. E graças a Deus, não é uma palavra que eu vou trazer aqui hoje, eu creio, não seja uma palavra tanto de confronto como algumas vezes, apesar dela confrontar em algumas áreas. E isso gerou uma coisa, né? Eu fiquei, meu Deus, né? É um dia de festa, mas quando o Senhor começou a trabalhar algumas coisas no meu coração, Ele falou assim: a festa é de quem mesmo? Irmãos, eu não sei quanto tempo você está aqui, mas eu só cheguei onde cheguei. Eu sei que a minha vida está onde está, é claro, graças a Deus. É claro que houve uma dedicação, mas eu sei o que esse casal gerou na minha vida, amém? E se você talvez não teve muita oportunidade, nós estamos diante de um casal que está à frente dessa igreja, que ama a igreja, que abraça, que acolhe, que está junto, que dá suporte. Mas irmãos, que não está treinando ninguém para ser frouxo não, amém? Que quando tem que apertar, aperta, porque um filho quando ele não educa bem, um pai quando não educa bem os filhos, o filho fica mimado, faz vergonha, né? Não vai respeitar quando tiver em determinada situação, você vai envergonhar, vai fazer pirraça, vai fazer aquela coisa toda. Agora quando um pai sabe educar os filhos, por isso que a Bíblia diz que o Senhor, Ele repreende aos filhos que ama, ou o pai repreende aos filhos que ama, amém, irmãos? Então a gente vai tratar algumas coisas nessa manhã, e acima de tudo, não da questão do confronto e de correção, mas acima de tudo, para uma visão de reino, sair da visão da terra e para uma visão celestial, irmãos, porque uma coisa que eu aprendi, se você está aqui nos visitando, ame a nossa vida, amém, mas você vai receber uma boa porção da palavra, mas se você congrega aqui principalmente, você está fazendo parte de uma igreja que tem uma visão de reino, você não está fazendo parte de uma igreja nem de uma liderança que tem uma visão de placa. É claro que é importante demais a gente visar o ministério a qual a gente faz parte, os nossos líderes, amém? Porque senão a gente cai num desequilíbrio. Mas acima de tudo a visão é o reino. Irmão, a gente está com uma liderança que eu nunca vi treinar ninguém para não, vou treinar para ficar aqui para me servir, não. Eu vou treinar para fazer o que Deus tem para fazer. Se tiver que lançar para as nações, eu vou lançar, porque eu não quero ninguém atrás de mim arrastando bola de ferro. Nós estamos para fazer algo no Senhor, e quando eu planto uma semente, vai vir uma colheita, amém, irmãos? Então, eu vou falar algumas coisas de reino, e eu tenho plena certeza no meu coração e no meu espírito, que essas coisas, elas vão te ajudar a sintonizar seu coração, na batida do coração de Deus. Agora fique sabido de uma coisa, que é algo que a gente aprende aqui sempre, a gente tem que praticar os princípios e as promessas vão vir.
Ao invés de correr atrás das promessas, sem praticar os princípios. Agora saiba de uma coisa, que nós vamos ajustar algumas coisas bem simples. Um pequeno olhar, uma pequena perspectiva, mas quando você ajustar. Deixa eu te dizer uma coisa, existe uma atitude da sua parte que pode trazer o céu. E muito disso está conectado com o posicionamento do seu coração. Nós olhamos, por exemplo, para as Sagradas Escrituras, eu gosto sempre de citar isso. Nós temos o caso onde Filipe o evangelista está pregando em Samaria, um grande avivamento, milagre, espírito maligno fugindo, perna crescendo, coxo andando. E Deus diz, ei, vai para o caminho que está deserto. Sai do meio da conferência, com um monte de gente acontecendo um monte de coisa, e fala, vai lá para o deserto. Por quê? Para alcançar um homem, um eunuco que nem aliança com Deus tinha. Ele não era crente, não era judeu, mas ele estava debruçado diante das Escrituras, querendo receber mais, querendo aprender mais. Estava lendo o livro do profeta Isaías. E Deus manda Filipe sair. Eu acho que Filipe, né, talvez numa mentalidade natural, ele poderia pensar, meu Deus, o avivamento aqui, não vou sair daqui não. Tanta gente, a multidão. Não, eu vou para lá, vai ser uma multidão maior, né? Mas sabe, irmãos, que a matemática de Deus não é a matemática do mundo. Eu acho que a gente confunde, e isso é uma palavra que está muito forte no meu coração, multiplicação. Se prepare para uma multiplicação na sua vida, mas não vai ser uma multiplicação natural, porque a multiplicação de Deus não é igual à multiplicação dos homens. O problema é que às vezes a gente pensa muito na multiplicação dos pães e peixes. Às vezes você está pensando em pão e peixe, e Deus está falando com você de reino. Então ele vai para lá, e um homem, mas que tinha traído os holofotes de Deus para ele, porque estava com o coração desejoso de receber algo do Senhor, estava debruçado diante da palavra, amém? Saiba que as coisas que você vai aprender hoje vão gerar ajustes no seu coração, que vão trazer os holofotes de Deus para você. Vai chegar algo grande e poderoso na sua vida por causa dessas verdades, amém, irmãos? Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Aleluia, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Nós vamos ler o do 7 ao 9 para iniciar. E o apóstolo Paulo aqui, ele diz assim, de modo, você chegou lá? Amém? Deixa eu te contextualizar o que estava acontecendo aqui. A igreja estava tendo muito problema, estava tendo carnalidade no meio da igreja. Eles tinham preferência de ministros, eles tinham uma série de coisas lá erradas, e Paulo está corrigindo aquela igreja. E aqui ele vai falar do julgamento que essa igreja vai passar, que é claro, é um princípio para a minha vida e para a sua vida, amém? Nós vamos tratar algumas coisas aqui que Paulo estava tratando com a igreja. Se ele estava tratando com a igreja, é algo que alcança a nossa vida, amém, irmãos? Algumas pessoas, e eu quero já, antes da gente ler o texto, até comentar isso, porque eu considero que seja importante demais para a sua vida. Algumas pessoas têm muito medo, nós vamos passar por um julgamento um dia, então eu vou ter medo, porque vai passar no telão os meus pecados, todo mundo vai ver, e aí fica com uma questão de medo do julgamento. Só que deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, a Bíblia fala de vários eventos diferentes em que há julgamentos, amém? E um deles que aparece em todos os pecados é um julgamento que tem lá na frente, que não tem a ver com a igreja. A igreja ela vai participar de um outro julgamento muito específico, e os seus pecados nem sequer vão ser julgados no dia do julgamento, se você é a igreja. Ué, Bruno, como assim não vão ser julgados os meus pecados? É muito simples. A Bíblia diz que Jesus pagou o preço por todos os seus pecados, e Deus, como justo juiz, ele não vai cobrar você de novo aquilo que já foi pago. Ei, meu irmão, a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 2, entre o versículo 14 e 15, que o escrito de dívida que era contra mim e a sua vida e era prejudicial, foi cravado na cruz do Calvário. O diabo não tem mais o que te condenar, já foi cancelado, amém, irmãos? Aleluia, não tem como. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre o pecado do mundo, ele não esconde o pecado do mundo, ele tira o pecado do mundo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você é livre da condenação do pecado, amém, irmãos? Algumas pessoas ficam sem entender, e elas falam assim, poxa, por que a palavra que vocês pregam, muitas vezes é tão diferente? Não, irmãos, ela não é diferente, ela é a palavra, a outra é que é diferente. Porque nós estamos pregando aquilo que as Escrituras dizem. E se você olhar, estudar esse texto com calma até o versículo 15, você vai ver que Paulo vai dizer que se alguém pratica obras, ainda que não sejam aquelas que o Senhor esperava, se ele é salvo, ele está ali no julgamento da igreja. As obras dele são passadas pelo fogo, não sobra nada, ele sofre um dano porque não recebe uma recompensa,
Contudo, todavia, mesmo assim ele é salvo. Porque ninguém vai ser salvo, vai para o céu, vai habitar com Cristo para sempre. Ninguém vai ficar com Cristo por toda a eternidade porque era bonzinho. Não, é pela graça de Deus. A salvação é pela graça mediante a fé. Amém? Agora, a recompensa que você vai receber para a eternidade, essa sim é pelas obras. E é sobre isso que Paulo está tratando aqui. Ele vai dizer aqui, a partir do versículo 7, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Ele diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Repita comigo: galardão. O que é um galardão, Bruno? É uma recompensa, é um salário, é um pagamento. Amém? E ele diz: segundo o seu próprio trabalho. Agora entenda uma coisa, ele está dizendo aqui que cada um vai receber a sua recompensa segundo o seu próprio trabalho. Por isso que a salvação não se encaixa aqui, porque a salvação é pela graça mediante a fé, não tem nada a ver com o seu trabalho. Se fosse pelo seu trabalho, você não ia ser salvo, nem eu, que a gente não tinha como merecer, amém? Mas Cristo alcançou isso para a gente na cruz do Calvário. Mas ele está dizendo que existe uma recompensa eterna, para nós recebermos quando chegarmos diante do Senhor. Ele vai continuar dizendo no versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Eu vou comentar algumas coisas aqui. No versículo 7 ele diz que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa. Por que isso, Bruno? Porque na visão de reino, o pastor não é mais importante que o diácono. É claro que a responsabilidade do pastor é muito maior, irmãos. Você entende isso? Amém? Mas ele não se torna mais importante, porque no reino está todo mundo em pé de igualdade. Paulo ensina: o olho não é mais importante que a boca, que não é mais importante que o nariz. Irmão, você pode, talvez você sirva essa igreja local lá num lugar que ninguém está vendo. Você está lá no estacionamento, está lavando o banheiro, está lá dentro de uma salinha servindo a vida de uma criança. Ninguém aqui vai estar vendo, mas o Senhor está vendo. Você é tão importante quanto qualquer um. Eu só estou aqui ministrando a palavra hoje porque tem uma série de pessoas servindo. A gente chegou aqui, já estava tudo preparado, ninguém viu, amém? Mas Deus viu, amém? Então não tem um mais importante que o outro, é a primeira coisa que ele fala. No segundo versículo, no versículo 8, ele diz que cada um vai receber o seu galardão, a sua recompensa, segundo o seu próprio trabalho. Entenda isso, a recompensa é algo que pode transformar a sua história quando você entende para onde você está indo. Porque, irmãos, qualquer tempo de vida aqui na terra não se compara à eternidade. É muito mais tempo. A matemática diz que qualquer número dividido pela eternidade, pelo infinito, é igual a zero. Qualquer número de anos vivendo aqui na terra comparado com a eternidade é nada. Você entendeu isso? E Deus deseja que você tenha uma recompensa na eternidade. Agora, Deus, ele é tão tremendo, tão poderoso, que a sua recompensa, você recebe parte dela aqui na terra. Porque coisas que eram para você receber no futuro lá no reino, você pela fé, por praticar os princípios, você traz isso para o tempo que se chama agora. Amém? E essas coisas motivam e organizam a nossa vida. Agora olha o que ele diz, que a sua recompensa é segundo o seu próprio trabalho. Essa palavra trabalho é derivada da palavra grega kopos ou copos. E essa palavra dá a ideia de um trabalho intenso, de fadiga. Irmãos, ele não está falando de um trabalho no ar-condicionado, ele está falando de um trabalho de arregaçar a manga, de trabalhar, de colocar força no arado. Você entendeu isso? Isso já começa a me mostrar algumas coisas, que no padrão do reino de Deus existe um trabalho para você fazer de colocar força, de arregaçar a manga. Como assim, Bruno? Algumas pessoas têm muita dificuldade em entender quando a gente fala sobre esse assunto, porque as pessoas pensam sempre na questão do chamado. E eles pensam assim: algumas pessoas têm um chamado para ser um pregador, ou etc. Mas, irmão, se você está aqui na igreja há algum tempo, você já entendeu que todos nós temos um chamado. Amém? Você tem um chamado. E que chamado é esse? Irmãos, existem vários tipos de chamado, eu não quero entrar aqui especificamente nisso, mas eu vou dizer para você, eu vou te dar uma dica aqui que é bem simples. Existem alguns chamados que são considerados principais, não por ser mais importante, mas por ter uma responsabilidade maior. Amém? Que é o que? O pastor, o profeta, o mestre, o evangelista, o apóstolo. Essas pessoas têm uma responsabilidade muito grande. Amém? E Deus vai dar capacidade para ela fazer o que ela tem que fazer. Amém? Deus não vai te chamar para quebrar uma parede e vai te dar uma tesoura. Se tem algo para você fazer, a ferramenta para você andar nisso já está com você. Amém? Agora, além desses chamados, existe um outro que muitas vezes é desconsiderado. Porque às vezes a gente supervaloriza o ministério quíntuplo, ou os 5 dons ministeriais, que são esses 5 que eu falei para você. Existe uma supervalorização e todo mundo fica assim: qual é o meu chamado? É um dos 5. Se eu não entrei em um deles, eu ainda não estou no meu chamado. Mas deixa eu te falar uma coisa.
Existe um outro chamado né? Um chamado que é conhecido como socorros. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir ali do versículo 28. E o que é o socorrista? O que é esse chamado de socorros? Irmãos, é servir aonde tem necessidade. Servir aonde está precisando. É colocar a mão no arado e arregaçar a manga. Ou seja, todos nós temos um chamado. E você é chamado para fazer alguma coisa dentro da igreja local também. E o galardão que você vai receber está associado a isso. Irmãos, eu não gostaria, e eu creio que você não, de chegar um belo dia diante do Senhor Jesus Cristo, daquele que tem olhos como chama de fogo, ter as nossas obras provadas e ver, a gente olhar e ver que a nossa vida não valeu a pena. Por quê? Porque você não fez nada, você não produziu nada para o reino. Deixa eu te falar, a sua vida vale muito a pena. A sua vida vale tanto a pena que Deus deu Jesus por você. A sua vida vale o preço da vida de Jesus. E o desejo de Deus é que você entenda isso, que você chegue lá e receba um galardão completo. Agora, porque Ele é um Deus bom e Ele te deu o direito de escolha, é você que precisa fazer alguma coisa com isso. Então como que eu faço, Bruno, para cumprir o meu chamado dentro da igreja local? É muito fácil, na verdade. Tudo que você tem que fazer é procurar o seu líder ou o seu pastor. Mas eu não tenho um líder direto na igreja, então você procura alguém na liderança, o casal pastoral, e fala: eu entendi essa palavra, eu quero servir, eu quero ajudar. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo que é muito triste. Graças a Deus a igreja aqui ela funciona e vai muito bem, mas quando a gente olha para a igreja como um todo, toda a igreja de Cristo, é muito triste quando nós olhamos a igreja às vezes se levantando meio torta, porque uma parte do corpo trabalha demais e a outra não quer trabalhar. Você não foi chamado para utilizar a igreja como se fosse um supermercado, onde você vem, senta, pega aquilo que é confortável e aquilo que você deseja, e depois você vai embora para sua casa. Existe um trabalho para você fazer, existe um trabalho para você realizar. E eu quero te dizer, às vezes a gente está olhando para problemas, circunstâncias e situações e não sabe como vencer. Mas, irmão, sabe qual é o problema? É a falta da vida em fé. Porque fé não é só para ter prosperidade, para ter riqueza, para ter saúde. Fé é para andar em fidelidade, é para andar em santidade, é para cumprir o chamado. E você às vezes não entendeu isso porque você ainda não entrou nesse fluxo. Você talvez ainda está olhando para o natural. Aí sabe o que acontece? Você está enxergando ainda o exército dos inimigos, está enxergando o que o diabo faz. Mas quando você entra nesse fluxo do Espírito, em uma visão de reino, irmão, aí você vai ver carruagem de fogo. Aí você vai entender que você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Aí você vai entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus hoje, irmão, está te chamando para entrar nesse fluxo, para que talvez, se havia alguma coisa que ainda não estava ajustada, você possa ajustar isso, você possa entrar nesse fluxo e provar de tudo aquilo que Ele vai derramar sobre a sua vida. Eu vou te falar, vai ser multiplicação extraordinária, não vai ser pouca coisa, vai ser poderoso. Amém, irmãos? Então existe um trabalho para você fazer. Agora, é claro que esse trabalho também não para dentro da igreja local. Eu sempre digo, né, se você não serve na sua igreja local, você está fora do plano de Deus para a sua vida, porque não tem como. Uma coisa ou outra. Amém? Então existe um trabalho para você. Diga, existe um trabalho para mim. Agora, esse trabalho não para nas quatro paredes da igreja. Ele chega do lado de fora. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino, e a nossa função é avisar para o mundo que eles já foram perdoados em Cristo Jesus. Irmão, você não precisa ser pregador, saber todos os versículos, ter seminário, ter faculdade de teologia, nada disso. O que você precisa é ter amor no seu coração. E a Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado no seu coração, na pessoa do Espírito Santo, em Romanos capítulo 5, versículo 5. Isso significa que é uma decisão sua usar ou não. Deus já te deu, você decide usar, então decida usar. Amém? Decida amar a vida das pessoas, anunciando a Cristo, às vezes se oferecendo para um abraço, talvez, para uma oração. Amém, irmãos? E isso faz parte do nosso chamado também. Então fica mais uma dica para que você esteja no centro do plano de Deus para a sua vida, para que você esteja vivendo uma vida aqui na terra, manifestando o reino de Deus. É importante, é necessário que você sirva na sua igreja local e que você fale de Jesus para as pessoas. A Bíblia diz para a gente pregar em todo tempo, quer seja oportuno ou não. Não está nem esperando, não está dizendo nem que é para você esperar alguém pedir, para perguntar para você sobre Jesus. É para você tomar a frente mesmo, tomar a dianteira. Amém? Isso faz parte do nosso chamado. Você entendeu isso? Agora, quando a gente começa a mergulhar nesse assunto, eu acho poderoso demais, porque aqui no versículo 9, que é o próximo, ele vai dizer que de Deus nós somos cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus, cooperadores do Evangelho, cooperadores do reino. Irmãos, isso é poderoso demais. Deus, ele podia fazer o que ele quisesse sobre a terra. O que ele quisesse, amém? Pode ser vitorioso. Ele poderia fazer o que ele quisesse sobre a terra, amém?
mas Ele escolheu, Ele decidiu chamar você para ser o representante dEle aqui na terra. De maneira que se a vontade de Deus tem que se manifestar aqui na terra, está comigo e está com você. Tem gente que pergunta assim, por que tanta maldade no mundo? Por que Deus permite? A pergunta, irmãos, deveria ser outra. Por que a igreja permite? Porque Deus está sentado num trono, mas nós somos o corpo de Cristo, nós somos os embaixadores, nós somos os representantes. Você é o time de elite aqui de Deus sobre a terra. Chegou o tempo, irmão, da gente parar de falar da rua esburacada, como você já ouviu aqui do nosso pastor, e começar a orar pelas autoridades, começar a declarar a palavra. Chegou o tempo, irmão, porque aquilo que você ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. Chegou o tempo da gente parar de falar da violência do Rio de Janeiro e começar a falar que o Rio de Janeiro pertence ao Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Então você é chamado para ser um cooperador do Evangelho. Agora Paulo, quando ele continua ensinando, ele vai demonstrar mais algo aqui nos textos. E eu quero convidar você comigo, por favor, para ir para o versículo 12. Aleluia. Meu Deus. Ai, Senhor. Irmão, muito cuidado. Sabe para quê? Para você não fechar a porta do seu coração para a mensagem. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra é a verdade, mas ela só vai gerar fruto se ela alcançar o seu coração. Mas às vezes a gente acaba fazendo como os fariseus fizeram. Os fariseus, eles conheciam muito da palavra, eram conhecedores da palavra. Eles eram os top da palavra, conhecia mais do que todo mundo. Sabe o que aconteceu? O Rei dos Reis, o Criador do Universo, chegou diante deles e eles não reconheceram. Por quê? Coração fechado. Perderam a oportunidade da visitação. Os fariseus eram para usufruir da glória e do poder de Deus, de tudo, irmãos, que Deus tinha prometido desde Abraão. Mas eles perderam a oportunidade da visitação. Por quê? Um coração arrogante, um coração sem humildade. Que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa manhã possa receber e acolher essa palavra no seu coração. Como Tiago escreve, portanto, despojando-vos de toda a impureza e de todo acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, com humildade a palavra em vós implantada. E essa palavra acolher, irmão, não é só você ouvir a mensagem não, que você pode ouvir aqui e não receber. Não é você ouvir com seus ouvidos físicos, mas você ouvir com seus ouvidos espirituais. Acolhei, do grego dekomai, é agarrar, é abraçar. Como aquele jogador de rugby, de futebol americano que recebe aquela bola, agarra aquela bola e corre, buscando com tudo fazer com que ninguém tome aquela bola dele. Essa palavra é sua, irmãos. Essa palavra pode transformar a sua vida. Essa palavra pode tirar você do lugar que você está e te levar para um outro nível, para uma outra situação completamente diferente. Essa palavra pode transformar a sua vida financeira, a vida da sua família, o seu ambiente de trabalho. Amém? Porque esse é o fluxo do reino. Algumas pessoas não entendem, elas querem que seja do jeito delas, mas irmãos, é melhor do jeito de Deus. Não peça para Ele abençoar os seus planos, entre no plano dEle para você que já é abençoado. Entra no fluxo do reino. Amém? Versículo 12, diz assim, Paulo está falando dessa questão do julgamento. Ele diz, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Olha que poderoso. Paulo está dizendo que todas as nossas obras, elas vão ser provadas pelo fogo. Sabe por que isso, meu irmão? Porque a sua vida é uma semente que vai gerar um fruto para a eternidade. Existe um fruto que você usufrui aqui na terra, mas existe um muito maior para a eternidade. De maneira que cada dia da sua vida é uma semente. Cada atitude, cada obra que você faz é uma semente. Mas e o dia que eu não fiz nada? É uma semente também. Porque no final isso tudo vai ser provado pelo fogo. E ele dá 6 tipos de minerais. 3, quando passam pelo fogo, viram palha, fica nada. Outros 3, quando eles passam, o ouro, né, a prata, eles são purificados.
eles se tornam algo melhor. Então as nossas obras, elas podem gerar um galardão ou elas podem se queimar. Mas entenda, ele está dizendo que aqui todos serão salvos, ainda que as suas obras sejam queimadas. Mas, irmão, é melhor receber um galardão, amém? Paulo, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Porque o meu alvo é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, é um galardão, amém, irmãos? Agora, Bruno, como assim essas obras podem se queimar ou não? Irmãos, é muito simples. Quando você não faz nada, se você não se mover para aquilo que Deus tem para a sua vida com a visão de reino, as suas obras serão queimadas. Mas isso não vai acontecer com você, amém? Mais o que? Fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. Irmãos, visão de reino, a visão de reino ela não pode estar associada com a visão do mundo. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos, eu gosto de um vídeo que tem um exemplo, que eu cito de vez em quando, mas se você já ouviu, é segurança, amém? E esse vídeo, ele cita, é do John Bevere, Movidos pela Eternidade, ele cita 3 pessoas que chegam no dia do julgamento, e essas 3 pessoas chegam naquele momento, e o primeiro era o Senhor chama Evangelista Anderson. Ele, Senhor, mas eu era um contador, eu fui um contador, não sou evangelista não, tem alguma coisa errada. Ele, filho, você tem que me prestar conta das 240 mil almas que eu te chamei para ganhar na Ásia. Mas Senhor, eu ofertei. Ele falou, filho, preste-me conta das 240 mil almas. E o galardão daquele homem é queimado. Por quê? Porque ele não fez aquilo que ele era chamado para fazer. Em contrapartida tem um outro que o Senhor chama diácono fulano. Ele, Senhor, mas eu era pastor. E não, filho, eu não te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser um diácono. E se você tivesse me servido assim, ia gerar tal fruto. Você teve um fruto menor, você alcançou menos pessoas que você ia servir. Mas eu tinha 2.000 pessoas na minha igreja. Mas você como diácono na igreja do fulano de tal, que tinha 5.000 membros, ia pular para 50, porque você ia servir e auxiliar para o crescimento da igreja. E as suas obras foram queimadas. Agora tem uma outra irmã que eu gosto demais na história, que ela, Senhor, eu só pude servir no diaconato, só pude servir no diaconato. É porque quem nunca trabalhou no diaconato, né, pode achar isso normal, só podia servir no diaconato, como se fosse pouca coisa. Irmão, você não... Aleluia! Amém, irmãos? Amém? E tá cheio de diácono aí, que Deus está querendo levantar para cooperar. Eles estão escondendo os talentos. A igreja receba Hadouken. Aí essa irmã só pude servir no diaconato, mas quando ela chega diante do Senhor criar os meus filhos, o Senhor vira para ela e diz, filha, você não precisava fazer nada além daquilo que você fez. Eu te chamei para isso, para criar os seus 2 filhos, para servir no diaconato, você vai receber um galardão completo. Irmãos, porque não é igual. E aí tem gente dentro da igreja às vezes buscando cargo, título, púlpito. Irmão, se você for chamado para ser diácono, não seja rebaixado a pastor. Porque Deus não te deu um cargo, Deus te deu um chamado e uma vocação, amém? E existe algo para você fazer e você precisa entrar nesse fluxo. Aí o Senhor chama ela, vem que eu vou te mostrar as milhões e milhões de almas e vidas que você tocou e influenciou por reino. Como assim? Alguém naquele dia vai chegar, como assim? Eu só servi no diaconato lá da igreja, eu nunca preguei na plataforma, ministrava para um ou outro, quando estava numa fila de um banco, numa situação, e Deus vai começar a mostrar, ei filho, deixa eu te falar, no reino é diferente. Sabe que o ministro pode chegar a pregar e trazer uma palavra do céu, irmão, cura, salvação, libertação, levantar paralítico, trouxe até o defunto, levantou, e vão postar na internet, vai fazer sucesso, vai ficar famoso, mas deixa eu te dizer, se ele fizer isso com a motivação errada, naquele dia vai ser tudo queimado, não vai servir de nada, porque ministro não prega para receber tapinha nas costas, amém? Agora em contrapartida, naquele mesmo culto, o irmãozinho que chegou cedo, lavou o banheiro, chegou cedo para abrir a porta da igreja, para receber as pessoas e dar um sorriso e um aperto de mão, naquele grande dia Deus vai falar, ei filho, eu vi aquele dia, você fez com o propósito correto, cada vida que recebeu a palavra naquele dia, que recebeu algo da minha parte, cada pessoa que foi salva, tem galardão para você. Deixa eu te falar, está chegando o dia que você que tem servido nos bastidores, está chegando o tempo de vir do céu algo novo sobre a sua vida, porque pode ser que você não vai ter tanto reconhecimento humano, você não vai ver acabando o culto e a igreja inteira indo lá falar com o irmão que está na porta, muito obrigado por hoje, irmão, deveria,
Não é? Geralmente a gente vai no ministro. Obrigado por essa palavra. Mas, irmão, eu quero dizer uma coisa. Às vezes está todo mundo indo no ministro e Deus está lá no céu. Obrigado, filho, porque você chegou cedo, você estava na porta, trazendo um aperto de mão e um sorriso para a vida daqueles que estavam chegando. É diferente. No reino, quando você semeia, por exemplo, se eu dou uma oferta na igreja, se eu sou um dizimista na igreja local, se eu oferto na minha igreja local, cada pessoa que é tocada pela igreja local, existe um galardão para você. Você consegue entender como a visão do reino é mais ampla? É completamente diferente. Agora, quando você faz com a motivação errada, não tem galardão, porque já recebeu aqui na terra, de homens. Mas quando você faz com a motivação correta, você tem um galardão aqui na terra e um galardão naquele dia, quando você encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Eu gostaria de chamar o Ministério de Música. E o que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar o nosso coração ao reino. Existe um serviço para eu fazer. Existe algo na igreja local para que eu possa cooperar, para que eu possa ajudar. E não precisa ser peso, irmão. Você pode arregaçar a manga, pode ser um intenso labor? Pode. Mas deixa eu te falar, se Deus te chamou, é Ele que te capacita. Vai ter graça, vai ter unção, vai ter favor de Deus, vai chegar provisão sobre a sua vida, recursos e coisas que você não poderia na força do seu braço, amém? Veja como é poderoso, irmãos. A multiplicação do reino vai muito além. O diácono chegou, arrumou uma cadeira. Ele achou que isso talvez, né, se ele não tivesse conhecimento, ele talvez possa achar que aquilo ali é algo até um pouco natural, ainda que ele faça para servir o Senhor. Agora ele não tem noção do galardão, que pessoas vão sentar naquela cadeira e vão receber a palavra. Você está entendendo isso? E nesses últimos dias Deus está chamando uma geração madura, uma geração com visão de reino. Amém, irmãos? Aleluia. E isso vai trazer a glória e o poder de Deus para operar em nosso favor. Você pode ficar de pé? Aleluia. Existe algo para eu e para você fazermos. Existe algo para mim e para você. Amém? Você é chamado para ser um cooperador do Evangelho. Existe um movimento para você fazer. Agora entenda isso em nome de Jesus. Quando você entender esse movimento, ninguém vai te parar mais. Você vai se tornar imparável. Há algo para você nessa casa. Aleluia. É muito maior do que você imagina, irmão. Eu sei que existem algumas pessoas resistentes. Eu sei porque sei. Eu sei em meu espírito. Mas sabe que muita dessa mensagem é para você? Deus quer te tirar do lugar que você está e te colocar em movimento. E talvez você está pensando até assim, mas o lugar onde eu estou é um lugar confortável. Mas Deus não te chamou para viver no conforto. Irmãos, lá no Egito, eles estavam sofrendo, mas de certa forma estava confortável. Porque eles não queriam enfrentar Faraó. Enfrentar Faraó ia gerar desconforto. Enfrentar gigante ia gerar desconforto. Derrubar a muralha ia gerar desconforto. Agora tem uma coisa, sai da zona de conforto, se move, você vai ver onde Deus vai te levar. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra onde você pode se portar como vitorioso. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos, erga as suas mãos, porque tem algo para acontecer. Tem algo que o Senhor vai liberar essa manhã. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu. E nada irá resistir.
como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Aleluia. Sabe, irmãos, eu digo essas coisas com muita propriedade. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu sei de onde eu saí, onde eu cheguei. Eu falei isso aqui da última vez que eu ministrei. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei as coisas que eu tenho vivido hoje, irmãos. Eu e a minha família temos prosperado e alcançado e rompido coisas em todas as áreas da nossa vida. Irmão, pandemia acontecendo, tudo instalado, a gente vai e ganha carro. Isso é normal? Não é normal, mas no reino é diferente do padrão aqui da terra. A gente vai se organizando, a gente vai procurando viver coisas até que a gente aprendeu aqui dentro da igreja local sobre administrar os nossos recursos e tal. Ah, você não fez isso em seminário? Eu fiz seminário, irmão, mas eu aprendi muito na prática aqui, olhando para a vida de homens de Deus que tinham aqui dentro. Eu já citei, temos aqui o pastor Cláudio, nós temos o Felipe, Léo Pitzer, Leandro Aguilar, homens do Senhor, homens de Deus, amém? Existem pessoas aqui na terra que possuem algo do seu futuro, e você precisa se associar, amém? Mas sabe, irmãos, que mesmo com toda a minha administração em planilha, eu não vivo pelas planilhas e pela administração, eu vivo pela fé. E esses dias o Senhor tem falado muito comigo, eu estava aqui orando e veio isso muito forte. E eu sei que alguém ou alguém precisa ouvir isso essa manhã. A gente tem lá nossa organização, tem lá um valor que é para a família, né, para um passeio, alguma coisa, porque isso faz parte também do lazer, né? Aí vem Deus, vai, levanta uma pessoa e traz um voucher, R$300 para comer num restaurante bem legal na Barra. Aí você olha assim, fica assim, e o Senhor fala assim: ei filho, continua fazendo aquilo que eu te chamei para fazer, porque eu vou te levar onde na sua força você não consegue. Deixa eu te dizer uma coisa, seus recursos não vão pagar o projeto que Deus tem para você. Agora a graça dele vai chegar e vai te levar lá. Estava lá servindo e vinha com um tablet já há algum tempo. Eu tinha um que era usado, eu ganhei. E aí eu fui assaltado uma vez. Aí uma outra pessoa me deu um tablet, então já era usado também. E me serviu durante um tempo, isso já tem alguns anos. E aí esse tablet veio me servindo, porque para estudar e para ministrar facilita muito a minha vida, por causa da Bíblia e o aplicativo que eu utilizo. E aí agora, de um pouquinho tempo para cá, né, nesse ano agora mais ou menos, no meio do ano para frente, ele começou a querer, né, me trair. De vez em quando a bateria dele tinha que deixar cheia, porque se ela tivesse um pouquinho a menos do cheio, podia estar ministrando, de repente ele cai tudo. Graças a Deus pela unção, porque a gente não é guiado pelo tablet, né, mas ele é um apoio. E aí poderia vir atrapalhar alguma coisa, então eu já estava de olho nele. Irmãos, aí agora eu estava ministrando numa escola Rema, e aí os alunos se juntaram, foram lá e compraram, deram um tablet novinho. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Bruno, você não tem condição de pagar R$300 num restaurante legal? Eu tenho, mas não é minha prioridade hoje, porque eu sou maduro. E eu administro os recursos com responsabilidade, servindo a Deus e a minha família em primeiro lugar, depois as coisas supérfluas. Porque quem vai dizer como eu vou administrar meu dinheiro, não são as pessoas que me convidam para sair. Eu mando dinheiro, é meu escravo, não é meu senhor. Então você poderia comprar um tablet? Eu poderia, mas não era minha prioridade agora. E se eu comprasse, eu ia comprar um modelo mais barato. Não que eu não tenha capacidade de comprar um caro, mas por uma questão de prioridade. Irmão, eu sou rico, então eu compro o que eu quiser. Mas porque eu sou rico, eu mando no meu dinheiro, não é ele que manda em mim. Não é a televisão e a internet que vai dizer o que eu tenho que comprar e o que eu tenho que ter. Amém? Glória a Deus.
Agora Deus, Ele é tão lindo, porque, irmãos, esse tablet aqui deve superar pelo menos em 2 vezes o valor do que eu ia comprar. Então, meu irmão, não é na força do seu braço, não é com o seu recurso, não é na sua própria capacidade. Entra no fluxo do reino. Ei, para de meninice, vai logo servir na igreja local. Vai logo procurar um líder e dizer: eu quero servir, eu amo a Cristo, eu vou mostrar com a minha vida e com as minhas atitudes. Irmão, essa igreja vai fazer algo extraordinário demais. E se fosse você, eu não ficava de fora. Preste atenção nisso. Esse tablet uma turma me deu. Agora olha como funciona a multiplicação do reino. Deus quer multiplicar coisas na sua vida, irmão. Pega isso pelo Espírito em nome de Jesus. Olha a multiplicação do reino como funciona. Um grupo de pessoas juntou recurso, investiu e semeou na minha vida. Cada vez que eu usar esse tablet para pregar a palavra, cada vez que alcançar uma única vida, quantas pessoas me procuram nas redes sociais? E muita coisa eu já sei, mas de vez em quando eu vou lá e observo os originais, dou uma recapitulada. Cada única pessoa que for tocada pela minha vida, fazendo uso dessa ferramenta, aquelas pessoas que fizeram um único investimento vão receber parte. Olha a responsabilidade que é, irmãos, porque eu tenho a opção de investir ou de não investir. Se eu invisto, olha a multiplicação do reino. Se eu não invisto, eu não tenho parte. A minha pergunta para você é: você vai esperar a igreja? Essa igreja vai explodir, irmão. Meu irmão, não vai ter jeito para Campo Grande. Vai ser grande demais, vai ser poderoso demais. A minha pergunta para você é: e aí, até quando você vai ficar de fora? Estou falando com algumas pessoas muito específicas. Amém? E você? E eu, Bruno? Eu já estou servindo aqui, eu sirvo aqui na igreja e tal. Irmão, se você está visitando, você serve para a sua igreja, amém? Não vem servir aqui não, que a gente não está querendo pescar no aquário dos outros. Palavras que a gente vai aprendendo quando a liderança tem uma visão de reino. Por isso que você ouve aqui, ó, na hora do dízimo, ó: se você não é daqui, você dizime em outro lugar. A gente não quer o seu dinheiro, a gente quer o reino. Amém? Bruno, eu já estou servindo, eu quero te dizer: você não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida. E eu quero que você abra o horizonte agora. Porque talvez você está olhando para o que você faz. Mas deixa eu dizer uma coisa: sabe que Deus está te treinando? Para governar aquilo que Ele te confiou. O que Ele te confiou? Diaconato, igreja de criança, eu não sei, adolescentes. Foi isso que Ele te confiou? Então a sua função vai ser reinar ali. Sabe por quê? Pelo seguinte: tem 2 propostas de Deus para a humanidade que nós podemos ver nas Escrituras: salvação e reino. Repita comigo: salvação e reino. A salvação já se manifestou em Cristo Jesus no Espírito, assim como o reino está presente em nosso espírito, dentro de nós. O reino de Deus habita dentro de você. Mas existe um aspecto do reino que ainda vai se manifestar quando Jesus voltar. Quando você olha para a Bíblia, você vê um reino que não tem enfermidade, nem sintoma, nem escassez. A rua é de ouro. Irmão, se a rua é de ouro, imagina a abundância e a provisão desse reino. Então deixa eu te explicar uma coisa. Esse reino que ainda vai se manifestar, quando você entende o projeto de, olha como é que a mentalidade mundana ela tenta se instalar. Você fica desejando cargo para ter coisas que as pessoas vão ver e coisas mundanas. Não, isso é do mundo. E aí, além disso, você faz essas coisas, você acha simples demais, você vê pequeno demais. Você não é pequeno, você é grande. Agora, quando você olha para a dinâmica do reino, você vê diferente. Por quê? Primeiro, que o pequeno tem uma multiplicação extraordinária. Segundo, você é chamado para reinar. Há um reino que vai se manifestar, mas você reina fazendo aquilo que você faz com excelência. Porque, irmãos, você reina aqui sobre coisas pequenas, para quando voltar com Cristo, você reinar sobre as nações. Você tem noção, reinar sobre as nações? E aí, olha como a sua concepção muda. Quando a sua concepção muda, eu vou te explicar o que acontece. Eu vou reinar sobre as nações, então isso me traz algo para o presente também. Por quê? Porque o reino de Deus habita dentro de você e Ele vai se manifestar. Então a única coisa que você tem que fazer hoje é o seguinte: primeiro, você é o outdoor de Deus. Quando Deus quer que alguém conheça o reino dele, Ele vai fazer olhar para a sua vida. Você é o outdoor, por isso que Deus vai te levantar. Quando você entra nesse fluxo, Deus te coloca num lugar de destaque. E não estou falando numa perspectiva humana, estou falando numa perspectiva celestial. Porque talvez você não se destaque dentro da igreja local, mas você vai se destacar no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio. Eu quero dizer, Deus vai levantar uma geração que vai ser colocada nos principais lugares de influência, seja na economia, na cultura, nas artes, nas músicas. Quem foi que disse que não pode ser?
Quem foi que disse que você é pequeno? Você é grande. E a única coisa que você vai fazer é começar a ensaiar, porque o reino vai se manifestar. Então você vai reinar sobre as nações. Começa a acostumar já hoje. Você reina sobre as finanças, você reina sobre a enfermidade, você reina sobre a escassez. Você é filho do rei, você é filho do rei, amém. Você é vitorioso como ele é, vitorioso como ele é.